E agora convidamos para ocupar o palco de apresentações a arquiteta e urbanista, a senhora Flávia Tissot. Por gentileza, Flávia. Flávia é arquiteta e urbanista formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sócia do Grupo de Desenvolvimento Imobiliário OSPA e fundadora e CEO da plataforma Place, tecnologia para desenvolvimento urbano. Atua desde 2018 no mercado imobiliário e, junto à OSPA, fundou a plataforma Place, que já possui mais de 4.000 clientes atuantes no Brasil, dentre eles incorporadoras e prefeituras. Com vocês, Flávia Tissot. Bom, enquanto não começa aqui, acho que vou começar me apresentando. Eu sou, acho que diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui hoje, eu não sou engenheira, sou arquiteta, venho de Porto Alegre. E o tema hoje aqui é para tratar não tanto sobre... O meu tema principal é tecnologia, mas não é tecnologia voltada tanto para o quesito construção civil, obra, e mais para concepção de projetos. A gente... Enquanto não começa aqui, né, já vou dando um spoiler, mas a nossa empresa, eu sou sócia do Grupo OSPA. O Grupo OSPA começou em Porto Alegre como um escritório de arquitetura normal, assim, fazendo projetos para incorporadoras, e a gente começou a sentir, dentro do processo, a gente trabalhava muito com incorporação, né, e os incorporadores traziam os terrenos para a gente tinha que analisar a legislação, analisar o mercado, se o terreno estava caro, se o terreno estava barato. E a gente começou a entender que existia um gargalo, tanto de entendimento de legislação, desde o poder público, de entender o que um zoneamento, o que um índice de aproveitamento acarreta na cidade, até de nós mesmos profissionais conseguir entender o que eu posso, que eu não posso fazer em terreno, quanto que aquele terreno vale, quanto que eu posso construir de acordo com o que a legislação nos permite. Então, isso começou aí. Então foi aí que surgiu a plataforma Place, que é a empresa onde eu estou à frente. Então a ideia aqui hoje é apresentar para vocês, apresentar para vocês o conceito de cidades responsivas. Cidades responsivas, começando assim, já me apresentei, mas o Grupo OSPA, que é de onde eu venho, que eu estou representando aqui hoje, começou como escritório de arquitetura e hoje tem 4 verticais. Todas essas verticais atendem ao incorporador, ao desenvolvedor. Nenhuma delas é um incorporador, todas elas estão atendendo. Então, desde o Place, que é a área que eu estou à frente, sou fundadora, que eu vou mostrar melhor aqui hoje, passando pela arquitetura, com projetos. Nós temos a Urbim também, que é toda a parte de funding. Então, cada uma dessas empresas foi surgindo ao longo das dores que a gente tinha. A gente começou a fazer projetos, e conforme fazia projeto, viu que todos os projetos não saíam do lugar porque o incorporador não tinha dinheiro. Então, a gente foi lá e abriu uma empresa para trabalhar com a parte de funding. E, na ponta, a gente desenvolveu ainda o Instituto Cidades Responsivas, porque a gente sentiu que faltava... Não adiantava nada a gente ter 3 empresas que atendessem ao incorporador se a gente não conseguisse ter uma conexão com o poder público, que também acaba mandando em muito do que a gente está desenvolvendo na cidade. Então, nasceu o Instituto Cidades Responsivas. Mas, para começar, o que são as cidades responsivas? Tá? Então, responsividade, aqui trazendo um pouco do conceito, né, é toda uma relação de causa e efeito. Então, é quando a gente... hoje a gente fala muito sobre a questão de smart cities, e as cidades responsivas é um ponto além deste. E aqui eu vou dar alguns exemplos. Mas imaginem aqui, falando um pouquinho, puxando o chapéu da urbanista, né, para a gente entender de onde que a gente veio para onde que a gente está hoje. Vou contar uma historinha rapidinho. Mas se a gente for tratar lá em muitos e muitos anos atrás, quando as cidades se formavam na volta da política. Então, as casas, tudo isso estava na volta ali do rei, de todo um lado voltado para a parte da política. Quando a gente foi crescendo, depois a gente trouxe o comércio, o capitalismo, a cidade foi se fazendo na volta do comércio. Então, tudo se tornou um ponto de encontro entre demandas e oportunidades, que é o que a gente já imagina. Vou chegar um pouco mais perto, né, da onde eu vou conseguir fazer minhas trocas. Depois disso, veio a indústria, e aí a gente começou a ter uma concentração dos meios de produção. Então, as cidades acabaram se moldando a isso também, né, no seu detalhe. Quando a gente chegou aqui, um pouco mais próximo, né, na cidade moderna, que o principal conceito que a gente tem destes é Brasília, mas eu vou trazer um outro exemplo que é Porto Alegre. Porto Alegre, na década ali, quase década de 60, era super separado entre qual região eu vou para trabalhar, qual região que eu vou morar, qual região que eu vou aproveitar a vida, qual região que eu vou
circular. Então, o que isso aconteceu? Várias cidades brasileiras foram formadas dessa forma. Lá eu trabalho, lá eu moro, no final isso gera um deslocamento de ponta a ponta, que é o que acontece em grandes cidades brasileiras. As pessoas moram na Zona Sul, mas trabalham no centro. Moram na Zona Leste, mas trabalham no centro. E aí se percebeu que isso não funcionava, né? E a gente chega no agora. O agora é onde a gente diz que a gente está chegando no momento de chegar em uma cidade responsiva. E o que é uma cidade responsiva, dando um exemplo, tá? A gente ouve muito o pessoal falando de smart cities, e inclusive aqui na região a gente tem alguns exemplos bons nesse sentido, por exemplo, Curitiba, digamos assim, mas a smart city diz muito sobre ter dispositivos de controle. Por exemplo, imagina que eu estou andando no trânsito e está cheio de câmeras que vão avisar para a prefeitura que deu um acidente ali ou que deu um engarrafamento. Isso é a smart city, uma cidade inteligente, mas que está centrada na prefeitura. Então, quem sabe que se deu um acidente, quem sabe se deu um engarrafamento é a prefeitura. A cidade responsiva é o contrário. Ela quer que todas essas informações cheguem no cidadão, não precisa passar pela prefeitura. A gente tenha toda uma gestão de todas essas informações em tempo real, para que a gente, como cidadãos, como mercado, a gente não precise que o poder público venha me avisar: acho que você deve colocar uma farmácia, acho que você deve fazer o seu empreendimento nessa região. Que as pessoas mesmas tenham acesso a essa informação e cada um do mercado vá lá e tome a decisão a partir disso. Nesse contexto, então, o conceito de cidades responsivas aqui, né, a gente coloca que ela precisa envolver tecnologia, porque sem tecnologia a gente não consegue ter acesso a todas essas informações. A gente precisa ter acesso aos dados, então, para isso a gente demanda tanto do mercado quanto do poder público, né? Cada um sozinho não consegue fazer tudo isso. E na ponta a gente precisa de protagonismo dos usuários, que não adianta nada eu ter os dados se as pessoas não fazem nada com isso, né? Precisa que as pessoas, né, tenham esse engajamento de trabalhar com isso. Então, basicamente, a cidade responsiva, que é um conceito que eu venho trazendo hoje, está trabalhando nesses 3 pilares, assim. E para não ficar tanto na historinha, eu trouxe alguns exemplos. E não quero trazer exemplos só da minha empresa, claro que eu vou mostrar a minha empresa aqui também. Mas a gente trouxe alguns outros exemplos, tá? Um desses aqui bem interessante é o Reviver Centro, no Rio de Janeiro, que... Deixa eu até voltar para não contar um pouco antes, tá? O Reviver Centro, o que aconteceu? O secretário de Planejamento, na época, ele entendeu que o centro do Rio de Janeiro precisava ser revitalizado e que não valia a pena as pessoas, por exemplo, ir lá e demolir um prédio e construir outro lugar. Valia a pena as pessoas irem lá e fazer um retrofit, revitalizar. A ideia dele foi: bom, eu não posso obrigar o incorporador a ir lá e revitalizar o prédio que eu quero, mas eu posso ajudar esse incorporador dizendo para ele quais prédios só tem um dono. Porque se o cara souber quais prédios só tem um dono, talvez ele vai priorizar e negociar esse prédio que só tem um dono, em vez de ter que negociar com prédios que tenham vários donos. Então ele foi lá e fez uma plataforma do poder público mesmo, essa não foi iniciativa privada, onde eles dão basicamente um dashboard de informações para o usuário, para o cidadão. Então aqui o incorporador, o engenheiro, o arquiteto, quem for, pode entrar e perceber: bom, como é que estão os imóveis aqui no centro do Rio de Janeiro? Um investidor de fora também pode fazer isso, ele pode vir aqui visualizar tudo isso e ele ainda vai ter como se fosse um digital twin da cidade, do centro, onde ele vai perceber todos os edifícios que estão aqui em amarelo são os edifícios que têm um dono só. Então, parece bobo, né? A gente olhando assim, mas pensa, é uma informação que a gente não tem, né? Não sei como é que é aqui em Joinville, mas em Porto Alegre a gente não tem essa informação. E o secretário, nesse momento, ele não precisava dizer: Flávia, tu tem que ir lá e comprar este prédio. Mas ele vai lá e facilita no momento em que ele te mostra todas as opções. Então, foi algum detalhe que foi feito lá, mas que mudou completamente a lógica do centro no momento em que ele permitiu, facilitou para o mercado que viesse investir. Inclusive, trouxe investidores de fora nesse projeto para conseguir facilitar essa revitalização. A gente tem outros exemplos também em São Paulo. São Paulo tem diversos dados abertos e isso permitiu com que, assim, desde estudantes de graduação até profissionais que já estão há muito tempo no mercado, trouxessem esses dados para chegar em conclusões que são aplicadas ao mercado. Então, por exemplo, a prefeitura disponibiliza a área construída das edificações, disponibiliza a altura das edificações, e com isso o pessoal consegue gerar, por exemplo, mapa de calor para analisar quanto é que está o metro quadrado de venda em cada região, quanto é que está o custo de obra. Então, são informações que
neste exemplo, né, não precisou que a prefeitura, de fato, fizesse todos esses dados, né, mapeasse tudo isso, ela simplesmente permitiu que a população, né, os estudantes, o mercado, enfim, conseguissem ter acesso a esses dados e aí entregassem eles para o mercado também da melhor forma possível. Aqui mais um exemplo, talvez vocês devam conhecer, esse é um pouco mais famoso aqui para a região sul, que é o Órulo. Esse é 100% iniciativa privada, a gente não está falando de poder público, mas eles basicamente são uma plataforma onde eles conseguem conectar os lançamentos imobiliários e aí os incorporadores, enfim, conseguem visualizar desde onde que está tendo cada lançamento até toda uma série histórica de valorização. Então, qual empreendimento vendeu, qual não vendeu, por que preço, quantas unidades tem. E são informações que, de novo, a gente olha e pensa que são meio básicas, né? Mas são poucos lugares que têm esse nível de informação e que permitem que essa informação chegue em mais pessoas, né? E aqui eu dei alguns exemplos, mas agora eu queria falar um pouquinho da minha empresa, como que nós, do Play, estamos fazendo isso. E a gente iniciou, vou voltar aqui, a gente iniciou a nossa empresa lá em 2020, na pandemia, com a ideia de gerar estudos de viabilidade em tempo real. Era esse o objetivo. Em uma plataforma, tu vai poder selecionar qualquer terreno da cidade e já vai ter desde o que tu pode fazer pela legislação, quanto que tu pode construir, quanto que está sendo vendido metro quadrado nessa região, qual que é o custo de obra nessa região, até chegar no nível de qual é o VGV desse empreendimento neste terreno, digamos assim. E aí, para mostrar para vocês como é que isso foi feito, né, a gente hoje atende tanto a iniciativa privada quanto ao poder público, mas a ideia geral da plataforma é essa. Eu posso entrar aqui, deixa eu mostrar o vídeo. Quando a gente entra na plataforma com realmente dados abertos, como se fosse um mundo virtual aqui do município, nesse caso é São Paulo, a gente ainda não está em Joinville, mas no momento em que eu seleciono qualquer terreno, eu já tenho aqui na barra da direita todas as informações vinculadas ao que a legislação me permite fazer. Então, basicamente, o que a gente fez? Tá? A gente tinha a legislação, que era um PDF cru ali, né? E a gente colocou isso para a base de dados. Então, no momento que eu seleciono um terreno, eu já tenho desde o que eu posso fazer, o que eu não posso, por quanto que eu vou vender, e já tenho uma simulação de como seria o prédio que eu poderia construir. Essa simulação não é para ser um prédio, tá, gente? É basicamente, foi o jeito que a gente achou de conseguir mostrar como que a legislação acaba moldando o quanto tu pode construir ou não. Então, até voltar um pouquinho aqui para voltar nesse detalhe, mas a gente sentiu muito que muitas, enfim, desde o pessoal de mercado até o pessoal de prefeitura, muitas vezes não tinha noção de que, olha, um recuo, o afastamento, altura máxima, o índice de aproveitamento, como que essas coisas se relacionam, né? Como que isso no final vai moldar o quanto que eu posso construir, quanto vale o meu terreno. Então, a nossa ideia foi essa. Quando eu seleciono um terreno, eu já tenho desde quanto que eu vou conseguir vender, de acordo com o potencial construtivo, o quanto que eu vou conseguir construir também de acordo com o que o plano diretor me permite. Então, se a gente está fazendo um prédio aí de 20 andares, é porque a legislação nos permite fazer isso. Então, já vai te mostrar a partir disso e consegue, inclusive, mostrar que, muitas vezes, esse volumezinho é realmente como o pessoal constrói. Então, acaba que a legislação, né, acaba moldando esse tipo de coisa. E outras ferramentas também, por exemplo, a gente fez uma ferramenta para que o usuário possa filtrar os lotes na região. Então, eu desenhei uma região e eu vou filtrar os lotes de acordo com o que eu quero. Então, eu quero lote de, no máximo, 600 metros quadrados e que a altura máxima que eu possa fazer é, sei lá, 28 metros. E aí vai aparecer, em vez de aparecer todos os lotes que tinham, vão aparecer apenas os lotes que se adequam àquele perfil que eu quero desenvolver. Além disso, a gente acabou cruzando diversas camadas de dados para tentar trazer mais embasamento. Então, não adiantava nada eu saber se aquele terreno estava vendo ou não, se eu não soubesse o que dá para fazer na região, qual que é o potencial, o que está vendendo naquela região, se está perto de linha de ônibus, enfim. Então, aqui a gente busca desde topografia e toda a parte ambiental, né, para conseguir visualizar isso, patrimônio histórico, áreas de preservação e tudo mais, até toda uma parte de mercado. Então, a gente busca aqui os lançamentos imobiliários que foram lançados, toda a questão de aluguel. Então, todas essas bases de dados meio que juntas, né, para conseguir moldar isso. E, recentemente, estou com um vídeo repetido aqui, recentemente, a gente teve também uma prefeitura, que foi a Prefeitura de Porto Alegre, nos contratando para poder mapear uma série de dados no quesito da revisão do plano diretor. Então, essa plataforma não está servindo apenas para o incorporador, para o arquiteto, para o engenheiro,
mas também para a prefeitura. A prefeitura muitas vezes tem informação e não sabe muito bem como usar. Então, a gente entende aqui que o nosso segredo, né, não é um grande segredo, não são as bases de dados que estão mandando aqui, sim como a gente está comunicando. Então, até um case engraçado desse trabalho que a gente fez, a prefeitura tinha um Excel mesmo, dizendo ali, na rua tal, no dia tal, teve um acidente de trânsito, envolveu um carro e uma moto, por exemplo. Só que era um Excel com 40 mil linhas. E aquele Excel basicamente não servia de nada, ninguém ia olhar aquele Excel e analisar. A gente foi lá e geolocalizou ele e colocou por trecho de rua. Então, basicamente, a prefeitura consegue... Deixa eu até ver se a gente está ligando essa. Mas, basicamente, a prefeitura consegue ligar e ver aqui uma camada de trechos de acidente de trânsito por trecho de rua num degradê. Então, o cara consegue ver, olha, exatamente neste trecho de rua, eu tive 80 acidentes de trânsito e tantos envolveram, sei lá, bicicleta. Pô, então vou fazer uma ciclovia aqui. Ou, bom, eu tive um monte de acidente e todos envolveram ônibus. Tá, mas será que é porque passa um monte de ônibus aqui? Eu acho que eu tenho que fazer uma faixa de pedestres. Então, chegar a esse tipo de conclusão também a partir dos dados, né? E a nossa ideia, de novo, não é que só a prefeitura chegue a essas conclusões, é que esses dados sejam abertos e desde a Flávia, que quer abrir uma farmácia, ela possa usar esses dados e chegar a uma conclusão, até a prefeitura, o cara que vai fazer as ciclovias, todo mundo consiga usar esses dados para isso. E aí, agora, finalizando, assim, e contando um pouquinho da nossa história, o core do Place está nessa comunicação, está nesses dados, mas a gente sentiu que muitas vezes a gente não estava atendendo ao cidadão comum, aquele cara que muitas vezes não teve na faculdade como nós, não tem esse conhecimento, e para ele é muito difícil entender o que eu posso e o que eu não posso fazer. Digamos, eu quero construir minha casinha aqui, eu nem sei o que a prefeitura me permite ou não. E a gente desenvolveu um chat, como se fosse um chat GPT, vocês já devem estar mais acostumados, inclusive a gente usa a base do chat GPT para isso, para responder todas essas dúvidas. Então, é basicamente como se fosse mesmo um chat GPT, em que ele vai vir aqui e vai te perguntar, olha, o meu terreno tem 20 por 40 e está na rua tal, o que eu posso fazer? Ele vai lá e te responder, tu pode fazer isso, pode fazer aquilo. Ou quanto que eu posso construir? O que é taxa de ocupação? O que é índice de aproveitamento? Essas dúvidas que, enfim, a gente que é da área muitas vezes já conhece, até a gente que é da área às vezes não conhece, né? Ele já busca tudo isso. Então, desde detalhes de cálculos mesmo, como se fosse, meu terreno tem tal tamanho, índice de tal, quanto que eu posso construir? E ele vai lá e faz a conta, até especificações técnicas que muitas vezes cruzam uma legislação com a outra. Então, eu não conheço a legislação em Joinville, mas a de Porto Alegre muitas vezes é uma legislação contra a outra. O bombeiro diz uma coisa, o Código de Obras diz outra, o plano diretor diz outra, e você não sabe bem qual que tu obedece. Então, a ideia do chat é cruzar tudo isso. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, qual que é o meu afastamento mínimo do lote do vizinho? Olha, de acordo com o Código de Obras, é 1,5, mas de acordo com o plano diretor, é altura sobre 6, etc. Então, ele cruza todas as legislações, já faz esse entendimento, né, para poder mostrar tudo isso. Isso com inteligência artificial. E voltando de novo ao conceito de cidades responsivas, né, isso aqui só foi possível porque a base do ChatGPT está aberta. A gente foi lá, leu a base deles, aprendeu com isso. Então, é basicamente a materialização, de novo, deste conceito, né? E aí, finalizando, assim, só um exemplo, né? Como se a gente colocasse todas essas leis direto no chat, então, colocasse todas essas informações aqui dentro. E o último módulo, esse é meio que um spoiler que a gente ainda não lançou, mas é um módulo de aprovação de projetos. A gente começou a ouvir tanto da iniciativa privada, que é da onde eu vim, inclusive, até das prefeituras, que às vezes não adiantava nada o cara saber tudo e na hora de aprovar o projeto ia lá e demorava um tempão. Então, a gente desenvolveu um sistema, está desenvolvendo um sistema, que te ajuda a aprovar o projeto sem erros. Então, a ideia é que tu entre nesse sistema e consiga... Dá um vídeo aqui. Tu consiga colocar o teu projeto aqui dentro do sistema, né? E o sistema vai... qual projeto que eu quero aprovar? Vou querer aprovar um residencial multifamiliar. Aí eu vou ali, vou colocar o meu projeto e o sistema, via machine learning, vai fazer uma leitura se tu está obedecendo ou não a legislação. Se tu está obedecendo afastamento, se está obedecendo a altura máxima, índice de aproveitamento, esses detalhes, assim, né, da legislação, ele já vai te mostrar. Neste momento, por exemplo, áreas, recuo, daqui a pouco a pessoa não está colocando uma área permeável, ele já vai fazer essa análise também.
E claro que a gente não consegue colocar todos os detalhes, muitas vezes as legislações têm detalhes que a máquina não consegue parametrizar, né? Mas a gente vai muito nessa lógica macro. Então, a nossa ideia aqui é que, por exemplo, antes de aprovar um projeto, antes de eu ir na prefeitura, levar o papel, ou mesmo colocar no PDF, né? Eu passo aqui no Place primeiro, já faço toda essa análise, e ele já me mostra, tá, beleza, agora tu pode aprovar. Agora sim tu vai lá na prefeitura e o servidor da prefeitura, em vez de ter que fazer toda a análise macro, ele vai olhar ali o detalhezinho que talvez não foi analisado pelo sistema, né? Então, dando um grande resumo, a ideia da nossa plataforma é a gente tenta materializar isso, mas a gente começou muito com um problema que era nosso. A gente estava cansado de ter que ficar fazendo estudo de viabilidade toda hora e com dúvidas em legislação, então a gente começou a trabalhar nesse sentido. E aí agora, recentemente, a gente está também expandindo a ferramenta via prefeituras. Então a gente tem desde o cliente que é o incorporador, que é o engenheiro, que é o arquiteto, corretor de imóveis também, que acessa, até as prefeituras que estão nos contratando para disponibilizar tudo isso. Então, a ideia era mais ou menos essa, até para vocês entenderem, e também a ideia não era só ficar fazendo uma propaganda do Place, mas principalmente mostrar como materializar esse conceito de cidades responsivas. Aqui no Brasil ainda não é tão crescido nesse sentido, a gente não tem tantos exemplos, mas lá fora isso já está bem avançado, então é um ponto interessante da gente ver como que a tecnologia consegue aplicar tudo isso. E é isso aí. Eu pediria, assim, para que você pudesse comentar um pouquinho mais dentro dessa dinâmica que vocês vêm encontrado aí junto com as prefeituras. Você falou ali da questão do GEM digital, né? O poder que a gente tem de evoluir para simulações e influenciar o plano diretor, influenciar no bom sentido, né? Ao invés de eu criar elementos que vão determinar uma legislação de uso e ocupação de solo, eu ter uma espécie de simulação que pode dar uma sugestão, através da inteligência, de que algumas alterações que a gente implementa na lei podem ser benéficas ou não, né? Se puder comentar um pouquinho mais sobre isso. Sim, então, isso é até meio curioso, porque tem bastante gente que vem até nós e fala, né? Se você já tem esse sistema que já gera todas as informações a partir da legislação, por que a gente não usa isso para prever como é que a cidade vai crescer? A gente acha que prever como a cidade vai crescer é um pouco ingênuo, porque, cara, a cidade que há 20 anos atrás se previa que a cidade ia crescer para um lado, ninguém imaginou que ia ter Uber, ninguém imaginou que ia ter Airbnb, ninguém conseguiu prever exatamente como a cidade ia acontecer. Mas a gente pode tentar um pouco, né? Então, a ideia é que a gente está evoluindo, estava até te comentando antes, né? A ideia é que a gente está evoluindo é de poder também, dentro do sistema, ser um lugar onde a gente possa, em vez de voltar aqui, em vez de, por exemplo, eu ver o que o plano diretor me permite fazer, eu poder simular o que vai acontecer caso eu coloque determinados parâmetros. Bom, o que vai acontecer se eu colocar, por exemplo, determinado índice de aproveitamento, determinada altura máxima, determinado recuo? Então, por exemplo, se eu colocar o índice de aproveitamento de 4, mas eu colocar uma altura máxima de 28, isso não vai acontecer. A pessoa não vai conseguir fazer aquele índice de aproveitamento de 4 com uma altura máxima de 28 metros. Isso, se a prefeitura botar o índice de 4 achando que vai adensar a cidade, isso não vai acontecer, porque um indicador não conversa com o outro. A pessoa não consegue bater o índice com uma altura máxima pequena, por exemplo, ou com um recuo muito grande. Porto Alegre é um ótimo exemplo disso. Obrigada. Então, a ideia nossa também não é dizer para o poder público, cara, tu tem que adensar aqui ou tu tem que deixar de adensar lá. E sim dizer, bom, tu quer adensar? Então, não adianta nada tu colocar um recuo de 30% da altura, tu não vai conseguir adensar. Ou, bom, eu quero verticalizar tal região,
Então, eu não posso restringir a questão de recuos. Eu quero deixar uma região menos adensada, então eu não posso colocar tanto índice. Então, a gente não quer, como place, né, como tecnologia, dar a resposta de exatamente para que lado a cidade deveria ir. A gente acredita que as pessoas, a prefeitura, enfim, vão conseguir fazer isso, mas a gente quer ser a tecnologia que permita, bom, se eu quero que a cidade vá para lá, portanto, eu tenho que fazer isso. Se eu quero que a cidade vá para cá, eu tenho que fazer aquilo. Então, a ideia é mais ou menos essa, é para ser uma evolução da ferramenta também, assim, nesse sentido de ser também predição de cenários, não apenas uma reprodução do cenário que a gente já tem, né? Maravilha. Pessoal, mais alguma pergunta? Querem fazer um comentário? Então, mais uma vez, muito obrigado. Vou pedir mais uma salva de palmas. Obrigada.